Vamos falar um pouco do Japão, porque afinal de contas o Japão é importante nessa trajetória, Muito né? importante. O Japão era um país dependente, ainda é, e muito dependente de alimentos. Ele não tem espaço para ser autossuficiente. Não é zona temperada, não é zona... É zona temperada. Mas né, muito estreito, né? Porque afinal de contas... Não, ele tem muita montanha e muito pouco espaço para produzir. E muita floresta, né? Muita montanha e floresta. As florestas lá são principalmente na montanha. As partes baixas são todas para agricultura. E há um fato muito E interessante. você foi lá pessoalmente para poder estabelecer uma Eu já aliança tinha, estratégica? aqui em Minas, contato com eles. Nós contratamos aqui para nos ajudar no estudo da infraestrutura do Cerrado, a CEITO, que era uma boa empresa de consultoria. Rondon nos permitiu isso. E através da CEITO, nós começamos a ter um relacionamento muito bom. O Dr. Rondon, quando tomou posse, ele tinha ido antes ao Japão e lá ficou conhecendo o presidente do Keidaré. Keidaré lá é uma espécie de uma, vamos chamar, Associação das Indústrias de todo o Japão. Manda mais do que o governo. E esse Dr. Doko ficou muito bem impressionado com o Dr. Rondon e se dispôs a vir o Brasil no seu governo. E ele veio com um questionamento muito interessante. O Japão é dependente de alimentos e hoje ele depende quase que exclusivamente dos Estados Unidos. Essa dependência exclusiva é muito ruim. Nós precisamos desenvolver outros países para que a gente tenha alternativas e que haja maior oferta dos produtos agrícolas para que o mercado caia um pouco, porque está muito alto. Estratégia deles. Pois bem, conseguimos motivar o Dr. Doko quando eu assumi o ministério, ainda na secretaria. Quando eu assumi o ministério, eu fui ao Japão e ali me entrosei. O Dr. Doko me permitiu que eu discutisse esse assunto lá dentro do Keidaré. Depois eu fui ao governo. Era ministro da Agricultura Michio Watanabe, um homem agilíssimo, de uma rapidez de... Quem era o seu tradutor na época? Você conhece demais. Yamanaka? Olha só, Yamanaka, por sua sugestão, nos levou para o Japão. Pois é, eu sei disso. E você se lembra o momento que você me sugeriu para ir para o Japão? Lembro. Onde foi? Lá em Pampulha, naquele Ginásio coberto da ABB. Da ABB, onde estavam festejando lá o encontro do Banco Brasil. E nós dois tentando conversar e um ouviu o outro. Que tinha um festival de qualidade total dos melhores projetos e processos do Banco do Brasil. Foi verdade. Com diferentes comitivas do interior. Então cada cidade do interior mandou uma charanga. Foi verdade. E as 40 charangas tocavam ao mesmo tempo, num ginásio coberto. Vocês imaginam? E nós tentávamos entender e não conseguia. Aí eu tava aqui e o Paulinelli aqui. Aí ele vira para mim, no meu ouvido, ô Neiva, você gostaria de ter uma escola no Japão? É claro que eu quero. Aí ele me passa... Os liceis não, os DKSEGs me reclamavam muito, toda vez que eu ia lá. Aí ele me passa o telefone do Yamanaka, que é uma figura. Isidoro Yamanaka. Isidoro Yamanaka. Eu sou um admirador dele. Excelente, Isso deve ter sido em setembro. Em novembro daquele ano, nós já tínhamos uma escola aprovada no Japão. Você imagina, hein? E tivemos uma trajetória. Aliás, vocês foram brilhantes lá. Vocês tiveram quantas unidades no Japão? 6. Você imagina? Mas aqui eu vou te mostrar, e naturalmente o programa vai rodar esse vídeo. Sim. Isso aqui nós apresentamos do Ministério das Relações Exteriores. Bandeira de Minas. Olha só. Se desdobra no Japão. Na bola do Japão. Bola do Japão. Então, a imagem que nós criamos foi
Essas 3 sessões, a primeira sessão é do Dr. Lanari, a segunda é do mestre Paulinelli e a terceira somos nós mesmos. Quer dizer, uma pretensão de nos juntar a essas sumidades para dizer o Brasil está no Japão por essas 3 vias. A siderurgia, Isso. a agricultura e a educação. Ficou uma figura bonita. Muito bonito, eu quero ver depois. Eu quero te deixar um cartão com esse desenho. Muito obrigado. Ficou bonito. Mas foi muito interessante, porque o Japão aceitou, demorou. Nós negociamos 4 anos. Eles são muito criteriosos. Ninguém pensa que vai enganar japonês, não. Ou você faz, ou então não existe. E tem que ser assim, né? Tem que ser, tem que ser. Assim, São muito criteriosos. Vocês trabalharam lá e sabem. Pedra é pedra, pau é pau. Não tenta enganar o outro, não. Não, Você não. vai ser mal sucedido. Mal sucedido. E nós gastamos 4 anos negociando. Até que em 1978 assinamos o agreement em que eles se dispuseram a fazer primeiro, veja como eles são cautelosos, uma experiência em Minas Gerais. O chamado Prodecero 1. Era mais ou menos 20 milhões de dólares. PRODECER, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. do Cerrado. Eles achavam que o Brasil desenvolvendo o Cerrado, como era o nosso programa, e eles acreditaram nisso, de que nós teríamos condições de oferecer ao mercado mundial a alternativa que eles não tinham, a do americano. Eles estavam na mão do americano. E eles não queriam isso estrategicamente. E foi muito interessante, porque eles investiram aqui junto conosco 560 milhões de dólares. Nós fizemos 21 projetos em todos os estados, nos 7 estados do Cerrado no Brasil, como foi o projeto de São Gotardo, que se transformaram em polos de convergência de bons produtores que aproveitaram a infraestrutura, porque esses projetos eram completos. O produtor ia, recebia tudo, a terra pagava depois. O recurso financeiro, Tudo. O recurso financeiro em boas a condições. assistência Assistência técnica, administrativa, gerencial, recebia a para fazer um plano de infraestrutura, negócio para eles, né? infraestrutura, estrada, energia, telefone, os armazéns, os silos, os secadores, tudo isso. Então, criava aquele polo. Eu fico muito feliz, porque hoje eu vou nessas grandes cidades do interior, nasceram com os nossos projetos. Você vai hoje em Lucas do Rio Verde, uma das melhores cidades, nasceu num projeto desse. Isso me anima muito. A gente fica São emocionado, né? emoções que nós temos que compensam o esforço, o trabalho, as dificuldades que a gente teve. É uma vitória que você pode cantar, certo de que não errou. Portanto, o Japão, ao ter veja bem, essa visão deles, ele estava absolutamente certo. Eles contrataram um professor na Universidade de Tóquio, eu não lembro o nome dele agora aqui, mas que fez um estudo comparativo, mostrando que aquele investimento de 560 milhões, eles tiraram em 2 anos pela queda do preço da soja em função da entrada do Brasil. O retorno sobre investimento de 2 anos não existe em nenhuma área imaginou isso? empresarial. O que eles compravam lá e que compraram mais barato, pagou em 2 anos. E continuamos parceiro deles? Continuamos parceiros deles, eles nos ajudam muito. Eu tenho com o Japão não só uma admiração por eles, mas tenho lá condições de mobilizar qualquer projeto sério que eu tenho certeza que eles apoiam.